Durante a ditadura militar, filhos de presos políticos também sofreram com o regime. Muitos tiveram que se mudar, perderam o direito à educação ou mesmo foram presos e torturados. Algumas dessas histórias foram contadas hoje em São Paulo durante o julgamento de pedidos de anistia feitos por essas vítimas do golpe. Os depoimentos foram dados na Câmara Municipal de São Paulo, onde houve análise de 24 processos. Para o presidente da Comissão da Anistia, Paulo Abrão, é o reconhecimento de que a repressão ultrapassou o limite entre as gerações das famílias. Nesse momento, o Estado também terá a oportunidade de, em primeiro lugar, pedir desculpas públicas a cada uma dessas pessoas por todo o sofrimento. E, em segundo lugar, ajudar a conscientizar de que os danos da ditadura são transgeracionais. Os filhos dos militantes políticos puderam contar as histórias de suas infâncias sob a repressão do regime militar. Crianças que tiveram que fugir da repressão, viver no exílio e que até mesmo foram presas. André e Priscila tinham 3 e 2 anos quando foram presos, juntamente com seus pais, em 1968. Nós ficamos presos durante 5 meses em Alagoas. Um fato importante de dizer é que nós não fomos registrados presos. A gente não tem o documento dessa passagem pela polícia. Isso significa que se nós fôssemos raptados, ninguém ia achar a gente. Jorge também é filho de militantes políticos. Nasceu na clandestinidade, foi registrado com nome falso e se mudou várias vezes para despistar a repressão. As irmãs mais velhas também sofreram com o regime autoritário. Meu pai não podia procurar nenhum amigo, nenhum parente, então meu pai ficou uma semana vivendo em situação de mendicância de rua, passando fome com a minha irmã mais velha. Nesta semana, você acompanha aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre os 50 anos do golpe. Para falar sobre os legados e os traumas que a ditadura deixou na sociedade brasileira, vamos a São Paulo falar com o jornalista Florestan Fernandes Júnior. Boa noite, Florestan. Boa noite, Guilherme. Eu converso agora com o professor de Economia e Administração da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo querendo saber qual foi a herança desses 21 anos de ditadura no Brasil. Olha, eu acho que a herança principal é de ter cristalizado a desigualdade, né? Eles assumem no momento em que há uma pressão pela terra, né? Nós até hoje temos cerca de 160 milhões de hectares de terra virtualmente parada, né? Nós somos, com as savanas africanas, a maior reserva de terras paradas do planeta e tanta gente querendo a terra. Isso cristalizou, né? E se jogou, se fez esse gigantesco êxodo rural que criou essas periferias miseráveis nas cidades, né? Em vez de apoiar a agricultura, enfim, apoiar a agricultura familiar, todo esse processo, né? Na parte da industrialização, a gente gerou um processo de consumo centrado no automóvel, no que era um consumo de classe média ou classe média alta, né? Então, favoreceu e deu apoio político e, digamos, até entusiasmo numa série de áreas privilegiadas, que também gerou essa desigualdade, né? Foi feita a reforma tributária de 66, né? Que montou a estrutura tributária que temos hoje, né? Ou seja, essencialmente tributando mais os pobres do que os ricos. Não tributa a terra, porque é ruim, porque aí dá para manter a terra com pouca produtividade, né? Porque não paga imposto, né? E os pobres pagam mais porque são impostos indiretos. Não temos imposto sobre a fortuna, né? A alíquota do imposto de renda, que é de 56% nos Estados Unidos, aqui 27,5%, enfim, né? Então, de diversas formas, ao travar mudanças pelas quais as tais reformas de base, né, pelas quais havia pressão, cristalizou e manteve um sistema de profunda desigualdade no país, né? Eu acho que essa é a herança estrutural mais significativa, né? Isso perdurou por todo o período dos 21 anos do regime militar? Perdurou. Você veja que o próprio milagre econômico é essencialmente classe média adquirindo seus apartamentos, linha branca e automóvel, né? Envolveu também todo um tipo de investimento de infraestruturas, né?
Então, você não faz com uma visão, digamos, de longo prazo das cidades, o metrô, o transporte ferroviário periurbano, enfim, o conjunto dos sistemas modernos que são, né, que seriam modernos aqui, né? Paris já tinha um metrô desenvolvido daquele tamanho, enfim, um século antes, né? Certo? O que gera o caos hoje da mobilidade urbana, né? Você fez todas as grandes infraestruturas centradas no transporte por caminhão, o que para um país desse tamanho é completamente absurdo, porque o mais barato é obviamente a ferrovia e o transporte por água, né? Porque nós temos a maioria das capitais temos na beira do Atlântico, né? Só o Belo Horizonte como centro significativo. Temos muitos rios, quer dizer, tudo isso... E temos rios, né? Quer dizer, a coisa não era você pensar qual é o bem do país em termos de infraestruturas, e pensar o que interessava as empreiteiras, o que interessava as montadoras, né? Então, eu acho que é importante lembrar, né, que não dá para falar os militares, né? Os militares graúdos, todos foram formados nos Estados Unidos, todos visitavam essas empresas, né? Formou-se essa aliança, né? Certo? Então, era o poder militar, era a ditadura e a força, a qual não havia como responder, mas, ao mesmo tempo, uma abertura de portas para um tipo de produção das multinacionais, para um tipo de agronegócio, né? Sem fazer o processo, ou travando o processo de democratização que era necessário, né? Agora, os militares fizeram também grandes obras, né? Como hidroelétricas, Itaipu, fizeram usinas nucleares, construíram a Transamazônica. Isso deixou marcas positivas para a economia brasileira? Olha, eu acho que é misto, né? Por exemplo, os investimentos nas telecomunicações foram positivos. A Transamazônica e o tal de levar gente do sul para o mato, né? Enfim, sem nenhuma infraestrutura, é uma coisa surrealista, né? Foram gastos e destruições ambientais. Não existia o conceito de meio ambiente na cabeça deles, né? Apesar das grandes reuniões, Estocolmo é 72, enfim, quer dizer, no mundo se falava meio ambiente, aqui não se falava, né? No plano da hidroeletricidade, eu acho interessante, né? Agora, o pior mesmo foi quando se orientou as grandes infraestruturas, em particular o sistema de transporte, nessa colusão, né, dos interesses militares, das grandes empreiteiras e das montadoras de automóvel, caminhão, etc., para gerar um país que, na época, não tinha petróleo, todo baseado em cima de asfalto, de diesel, de gasolina, né? Encarecendo todo o país, gerando um buraco fenomenal em termos de dívida, né? De dependência econômica também. De dependência econômica, gerando a inflação, né, por desequilíbrios criados, né? Veio em cima o choque do petróleo, mas o Brasil tinha, sem ter o petróleo, tinha construído tudo em cima do petróleo por interesse das multinacionais, né? Isso explica, de uma certa maneira, a dívida externa que a democracia herdou do regime militar? Explica. Basicamente, eu acho que nós tivemos uma última grande cabeça em termos de pensamento, que era Celso Furtado, né? Quer dizer, o plano trienal que ele tinha preparado via esses equilíbrios que a gente desenvolveu, as infraestruturas de transportes, né? O sistema intermodal que casaria sistema marítimo, grandes ferrovias e caminhões apenas para cargas, enfim, fragmentadas, enfim, coisa do gênero, né? Os grandes investimentos de educação, os grandes investimentos do saneamento básico, né? Isso se rompeu para um tipo de casuísmo econômico em função das pressões dos grandes grupos. E aí você obtém como resultados não uma harmonização, né, do país, mas um reforço do desequilíbrio. Esse desequilíbrio não é só concentração de renda, né? É também o fato que tudo se concentra no Sudeste, certo? E se aprofunda o desequilíbrio com o resto do país, né? Agora, uma pesquisa recente aponta aí que os brasileiros defendem a democracia, mas enxergam algumas falhas. O que precisa ser mudado na democracia brasileira? Olha, eu acho que nós temos
um hiato de governança, né? Eu, quando vejo os grandes movimentos de junho, essas manifestações, é que nós herdamos uma máquina estatal que é organizada para administrar privilégios, não para prestar serviços. Nós precisamos democratizar muito mais o processo. Você veja, agora em São Paulo, pela primeira vez, está se elegendo nas subprefeituras representantes, e essa eleição de representantes significa que, entre as necessidades da sociedade e a estrutura de poder, a estrutura de decisão, você passa a ter correias de transmissão. Certo? Essa apropriação da política pela população, isso é democracia. Agora, nós ficamos numa democracia em que você resume a democracia ao seguinte: eu voto a cada 2 anos ou a cada 4 anos, certo? E aí espero mais alguns anos para votar. A democracia hoje não funciona assim, né? Tem mais. Nós temos o poder político que a gente elege, né? Mas a gente não elege o judiciário, a gente não elege a mídia que tem esse poder, a gente não elege as transnacionais, certo? Então, nós temos um poder democrático pequenininho, né? Tá certo, professor. Agradeço a sua presença aqui no Repórter Brasil. Espero que o senhor volte outras vezes para trazer o seu pensamento, que é muito importante. Com melhores notícias, talvez. Obrigado. Guilherme. Obrigado, Florestan. Boa noite.